Ora, parece que já estamos em direto, pois estamos. Hoje a entrevista, como foi anunciado antes, é com Carlos Martins, líder da lista Futuro. E esta lista está relacionada com o Partido Chega. Realmente temos feitas têm sido realizadas algumas sessões com o Partido Chega, mas eu quero alertar para algo. Não tem a ver aqui com uma questão de partidos, portanto, da ação partidária, mas sim de ouvirmos opinião, a opinião que também representa, sobretudo hoje, a juventude e os planos políticos para o governo deste Estado, mas também ao nível geopolítico europeu. Portanto, eu vou convidar agora para a nossa conversa, a nossa entrevista, Carlos Martins. Só um bocadinho. Já aqui está. E aos seguidores e a todas as questões que estão a colocar. Vamos ver então, estamos a aguardar. Estamos a aguardar e já temos aqui então Carlos Martins, certo? Muito boa tarde. Muito obrigado Olá, pelo boa convite. tarde. É um prazer, porque eu ainda não conhecia, portanto é um prazer. Desde já obrigada pela vossa iniciativa, não só a iniciativa que tem a ver com o estarmos aqui neste momento, mas sobretudo porque eu percebi que tem uma missão bastante importante e vamos desde já a ela. Portanto, o que nós queremos saber, não só eu, mas os seguidores, aliás, fazem perguntas até mais pessoais, interessantes, não tanto pessoais, mas que têm a ver com o Carlos enquanto líder, mas vamos primeiro conhecer os princípios desta lista futuro, o porquê dar este nome e o facto de estar associado, obviamente, dentro da missão da esfera do Partido Chega do André Ventura. Antes de mais, agradecer o convite e partilharmos aqui esta oportunidade para falarmos também com os seus ouvintes. Na prática, aquilo que nós estamos a tentar construir na lista, eu tenho jovens de grandíssima qualidade ao pé de mim e foi um pouco por aí também que me senti motivado a aceitar o convite para encabeçar esta lista. Mas, no fundo, o que eu gostaria aqui de construir, e sinto que isto é também a missão de todos aqueles que integram a lista até agora, que é oferecer aos jovens uma plataforma política em que efetivamente possamos pensar profundamente a política, obviamente com uma nuance rebelde fruto da idade, e esperemos sempre ter jovens que são aguerridos e têm capacidade de trazer algum rasgo no discurso político, mas no fundo ter aquilo que eu não vi que tivesse quando tinha uma idade, enfim, um pouco ainda mais jovem, que era, no fundo, não ser uma escola de politiquice, que é o que eu vejo, sinceramente, e pronto, isto mantendo um pouco a linha da... Já vi que o político isso faz parte da gíria do Chega, porque também Sem André dúvida. Ventura usa esse termo, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, ou seja, nós estamos aqui a tentar ser uma alternativa para o sistema e também do ponto de vista da juventude penso que podemos ser muito construtivos. Eu penso que os fenómenos políticos podem ser analisados em várias dimensões, em vários planos, e eu penso que é importante também que uma juventude partidária tenha capacidade para dar instrumentos para os jovens analisarem, portanto, do ponto de vista analítico, do ponto de vista de contextualização histórica, no fundo enriquecer o debate e não ficarmos sempre pela micropolítica e, como eu gosto de dizer, pensar macro, portanto, não ficarmos apenas pela rama dos assuntos, mas mergulharmos profundamente e tentar perceber as causas, tentar perceber as consequências e tentar propor soluções construtivas. E mergulhando um pouco então na causa, um, o que é que as pessoas que podem, entretanto, se juntar ou aderir à vossa lista, afinal, a que princípios é que estão a aderir os jovens? Nós o que verificamos é que, sobretudo, sentem e chegam-nos, obviamente, jovens que nem sequer têm idade adulta, portanto, e é precisamente isso que nós queremos, é conseguir, no fundo, estruturar todo o seu potencial e potenciá-los ao máximo. O que eu noto é que há uma sensação de que, efetivamente, as coisas não estão bem. Portanto, sobretudo, e eu até sou uma pessoa que não gosto muito deste duopólio, que eu penso que esgota o debate, ou seja, este polo esquerda-direita, esta polarização da sociedade a um ponto em que nós não conseguimos discutir, não conseguimos ser adultos
e sermos pragmáticos, no fundo, porque efetivamente vamos ter que ter muitas vezes medidas que são mais consideradas de direito, outras vezes vamos ter medidas que faz sentido, portanto, exatamente. A polarização, na minha opinião, é algo desagradável, é algo que não é construtivo. Portanto, aquilo que eu sobretudo tenho visto nos jovens é que eles juntam-se a nós porque sentem que algo não está bem no sistema e temos que sair um pouco deste paradigma redutor que na prática o próprio sistema alimenta, porque ficamos todos nas nossas trincheiras ideológicas e nem sequer vamos à profundidade ideológica. Temos situações como a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda concordarem em termos axiológicos com várias questões que não sejam o Estado. Eu costumo dizer que a Iniciativa Liberal é uma espécie de Bloco de Esquerda que não gosta do Estado. Portanto, temos estas confusões ideológicas que seria possível desconstruir se houvesse um maior debate de filosofia política, se entendêssemos o contexto histórico que vivemos, percebemos que o liberalismo, em certo modo, acaba por provocar um crescimento do Estado pelo facto do individualismo ou a hipertrofia do indivíduo criar externalidades negativas que o próprio Estado depois vai ter que cuidar. E, portanto, aquilo que eu noto é que os jovens chegam ao pé de nós à procura de respostas e que sentem que não vão ter essas respostas nos partidos do sistema e nas juventudes do sistema. Bem pelo contrário, vão apenas alimentar mais do mesmo e temos muitas pessoas que vêm de outras juventudes precisamente dizem isto, ou seja, identificam aquilo que eu estou a dizer na prática, costumo ter o feedback ipsis verbis, ou seja, sentem que estarem numa JSD ou numa JP não é suficiente para fazer face ao sistema, bem pelo contrário, é alimentá-lo. Carlos, muito bem. Ora bem, o dom da oratória, eu já estou a perceber porque é que estás a liderar a lista futura. E alguém referia aqui, e eu concordo, há aqui uma lógica, uma noção aristotélica até. Ora, estás de parabéns, pelo menos na forma como te posicionas. E por isso agora podemos transitar para outra parte. Queria conhecer um pouco, queremos, aliás, para quem não conhece, do teu percurso académico, profissional, portanto, e que te posiciona um pouco, lá está, nesta esfera e não em polos. Vamos pensar num círculo que é sempre o perfeito. Eu estudei Direito em Coimbra, concluí o curso e depois acabei por escolher... Foi engraçado, porque eu, à medida que fui evoluindo no curso, senti a necessidade de ter números. E em Direito, efetivamente. E as cadeiras que eu acabei por gostar mais foi Economia Política e Finanças Públicas. E Fiscalidade. Portanto, fui-me aproximando da realidade económica. Portanto, acabei por ir para a Católica, estudar Gestão, especializei-me em Finanças. E a minha primeira experiência profissional foi na JP Morgan em Londres, na banca de investimento. E, portanto, estive sempre na indústria financeira, de um ponto de vista muito analítico, cada vez mais. Não deixa de ser curioso. Mas tenho uma base histórica, ou seja, eu adoro história. Será possivelmente a disciplina de conhecimento que eu mais me identifico e mais me sinto motivado, mesmo dentro daquilo que é a parte económica, a história do pensamento económico, a história dos sistemas económicos. E, portanto, eu acabo por ser, penso, uma pessoa que depois também permite, no fundo, tem um percurso que permite depois também defender aquilo que eu estou a dizer para a lista, ou seja, devemos tentar ser o melhor de nós próprios em todas as dimensões do conhecimento, em todas as dimensões da vida, e, portanto, sermos seres humanos mesmo completos e não sermos redutores, porque a educação hoje em dia, e é algo que é muito caro no meu programa, que é a educação, nós tentamos propor uma educação mais equilibrada, uma educação que seja estruturante para a vida das pessoas e não seja apenas formação de técnicos, porque nós temos este taylorismo, este fordismo na questão do tecido produtivo, mas isto na parte de formação de cidadãos instruídos não funciona, na minha opinião. Ficamos todos muito reduzidos à nossa parte técnica, que não nos ajuda a abrir horizontes e a sermos cidadãos mais conformados, mais formados em termos da nossa capacidade opinativa. Aliás, eu até já vou saltar para uma das questões dos seguidores. Eu peço desculpa a quem está já a colocar algumas questões. Eu reparo que também seguidores das vossas páginas até estão a responder a algumas das pessoas. Eu agradeço bastante por isso. Portanto, para termos aqui uma ligação nestes tópicos, quando referias a questão da formação e da educação, alguém perguntava sobre os 25% que o ensino superior, portanto, o sistema do ensino superior reserva a alunos estrangeiros. Qual é a tua opinião sobre essa medida que é aplicada, esse número de clausos para os alunos estrangeiros? Se Sandra me permitir, eu gostava de dar um passo atrás antes de responder à questão. Okay. Eu penso que é importante não só na educação, como na economia e na parte demográfica. Eu gosto de falar, ao contrário de muitos economistas, eu gosto de falar da economia para a demografia e não a demografia para alimentar a economia. Portanto, eu gosto de fazer ao contrário. Eu penso que nós temos que ter em consideração um princípio de respeito intergeracional. O que é que eu quero com isto dizer? Não faz sentido todos os anos centenas de milhares de bebés nascerem em Portugal e já terem um cartão de crédito com saldo negativo em milhões de euros. Isto preocupa-me, ou seja, são pessoas que vão estar com limitações na sua própria vida e na sua escolha no futuro, que não se sentaram à mesa para tomar essas mesmas decisões.
E, portanto, o que me parece que leva a que as universidades façam este tipo de cotas é tentar alimentar universidades que potencialmente não seriam viáveis de outra forma. Agora, aquilo que me preocupa, sinceramente, é que o sistema de ensino público, e eu acredito que o Estado tem um papel muito importante na componente de educação pública. Haverá espaço para os privados, certamente, e há, como é óbvio no meu percurso também, eu acho a Católica uma instituição de excelência nesta área da economia, portanto, o meu percurso também é exemplo disso e acredito piamente que o Estado tem esta função. Agora, é importante nós pensarmos na educação para os nossos, primeiro. E há pessoas que não conseguem ir para a universidade, não conseguem pagar as rendas, nomeadamente no Porto e em Lisboa, É porque muito importante efetivamente... ficar muito certo. Sim, também gostava de saber a tua opinião sobre isso mesmo. As rendas cada vez mais elevadas. Eu penso que Para o que acontece... portugueses. Sim. Eu penso que é importante, lá está, pensarmos intergeracionalmente e tentar perceber o que tipo de plano é que foi concebido para Portugal no contexto da aldeia global. E parece-me que alguém decidiu, e não terão sido os portugueses, certamente, que nós seríamos uma espécie de Califórnia da Europa, mas com os edifícios um pouco mais bonitos e com um bocadinho mais de história, que nos orgulham muito certamente. Mas isto teve duas consequências para dois tipos de classes de portugueses. A classe média, por um lado, tem dificuldade, obviamente, em competir com o capital internacional que nos chega de todo o mundo, e efetivamente tem uma escala completamente diferente daquilo que é uma família média portuguesa, e que acabam por empurrar a classe média para fora das grandes urbes. Isto é perigoso no sentido em que o lar é, obviamente, uma componente muito importante. Isto cria, obviamente, fluxos de trânsito terríveis dentro das próprias cidades e se quisermos até ser mais simples do que isto, simplesmente cria uma noção de que a classe média está a ser empurrada, ou seja, não tem oportunidade de conseguir o lar. De outra parte, também há aqui uma complicação, que é a perpetuação dos salários precários. Eu aqui até faço quase esticar o braço para o proletariado, e nisto aqui até sinto que temos uma melhor resposta do que o próprio PCP, que foi a classe do colarinho azul, portanto, os nossos operários, os nossos agricultores, que têm tido muita dificuldade em, obviamente, exigir salários com crescimento real, na medida em que a importação de mão de obra, obviamente, na ordem de centenas de milhares de euros de imigrantes que, obviamente, nós percebemos que querem melhores níveis de vida, mas nós temos que, principalmente, cuidar dos nossos antes de podermos cuidar das pessoas que vêm de fora. E, efetivamente, isto tem criado uma perpetuação de salários precários. Centenas de milhares de pessoas, como nós temos feito, especialmente neste governo de António Costa, isto vai criar problemas imensos nesta possibilidade de nós termos uma classe mais baixa, financeiramente menos abastada, que se aproxime da classe média. Então, temos uma classe média que tem que fugir das grandes urbes e do centro de poder porque não tem capacidade para competir com o capital internacional, e por outro lado temos uma imigração em massa de trabalho não qualificado que depois acaba por empurrar a nossa classe baixa ainda mais abaixo. Portanto, isto é muito importante. Estes pontos são muito caros. Carlos, há uma questão à volta do partido Chega, mas também, e obviamente, eu já percebi, as terminologias realmente encontram-se muito bem, atenção, estou a dizer isto de uma forma positiva. O vosso plano até mesmo linguístico, eu leciono psicolinguística, então vejo que quando falei com o André Ventura, agora a falar contigo, a terminologia realmente bate certo, e eu acho que isto deve funcionar assim, estando, no entanto, cada um nas suas ações. Sobre quando falas de ajudar os nossos, primeiro os portugueses, claro que sim, há algo, por vezes, como mito, quando se fala em nacionalismo. Tem que se ter cuidado quando se fala em nacionalismo. Quando tem que ter cuidado, as pessoas, a opinião pública, chama-vos ao Partido Chega, neste caso, o nacionalismo, e depois já se sabes para onde é que vai, não é? A esfera linguística, fascismo, nazismo, supremacia branca, tudo isto é errado. Portanto, a tua opinião para desfazermos precisamente esta questão linguística. Eu penso que é importante, certo, eu penso que é importante, sobretudo no discurso, e eu estava a falar daquele duopólio que seca o discurso realmente construtivo, e eu gostava de falar também do ponto de vista da comunicação social e daquilo que são as adjetivações, ou seja, muitas vezes é utilizado, em vez de falarmos das propostas, em vez de falarmos dos problemas, evitamos o debate chamando nomes. Isto, além de ser uma tática extremamente infantil, mais uma vez, não nos permite ter um debate. E, efetivamente, eu penso que se as pessoas têm opiniões diferentes, devem, e eu convido sempre, eu tenho muita abertura a nível de pensamento, ou seja, eu gosto de debater com pessoas que pensam de forma diferente, desde que mantenham o respeito, desde que mantenham uma posição construtiva sobre cada uma das posições. Sobre a questão dos nacionalismos, é importante perceber, nós não vivemos nos anos 30 do século passado, obviamente ninguém está aqui militarizado, não estamos a marchar nas ruas,
E aquilo que nós estamos não deixa de ser curioso, que aquilo que nós acabamos por aqui falar, se nós falássemos provavelmente com os nossos avós, com os nossos bisavós, eles todos concordariam connosco, ou seja, não haveria aqui dúvida. Nós hoje em dia, infelizmente, chegámos a um ponto em que estamos a discutir se o céu é azul. Portanto, não é por eu gostar dos meus filhos que detesto os filhos dos outros. Portanto, é tão simples quanto isto. Agora, nós temos um país, nós temos um povo, nós temos uma história fantástica, temos muito também a melhorar, certamente, mas temos de ter noção de que nós chegámos a este ponto de qualidade, é também porque houve sacrifícios das gerações passadas e nós não podemos simplesmente esquecer-nos disto e efetivamente nós temos que ajudar, e eu sinto que é um pouco como Schopenhauer dizia, ou seja, nós não vamos ajudar o mundo com mais lágrimas, nós vamos ajudar o mundo se formos mais fortes, se efetivamente tivermos um projeto próprio e nos tornarmos ainda mais fortes. E aí temos uma melhor posição, efetivamente, de ajudar o mundo, ajudar as pessoas que efetivamente têm que ser ajudadas, mas temos que olhar para dentro, não podemos descurar os nossos pobres, as nossas pessoas que estão desfavorecidas. Não faz sentido ajudar quem está fora quando temos tantos problemas cá dentro. E, curiosamente, deixe-me só dizer aqui um ponto, que é, normalmente diz, Portugal é um país de imigrantes, então temos que aceitar todo o tipo de imigração. É precisamente o facto de nós não conseguirmos fixar a nossa própria população e os nossos jovens, neste momento, mais instruídos, e nem sempre foi assim, já tivemos nos anos 60 um outro tipo de imigração, certamente. Hoje em dia temos jovens fantásticos, com uma capacidade intelectual super válida, vão para as melhores empresas do mundo, vão para os melhores centros de investigação do mundo, melhores universidades do mundo, e imigram. Portanto, isto para mim funciona ao contrário. Se nós não fixamos os nossos, como é que temos capacidade de receber? Eu não lhe chamo política de imigração, porque política envolve gestão, os recursos são escassos, portanto devem ser geridos, e nesta medida não parece que tenhamos política de imigração. É venha quem vier, e se tiverem a felicidade, eventualmente, de apanharem o PS no governo, acabam por, se tiver um projeto aqui de quarentena, acabam por ver todos os documentos legalizados numa sexta-feira à tarde. Ora, muito bem, sobre agora a referência do PS, e tendo a questão nacionalista aqui resolvida e percebida, porque muitas vezes há confusão, as pessoas fazem alguma confusão e que não devem levar para a questão negativa, porque não. Mas alguém perguntava também, era sobre, a tua opinião, a forma como o PS está a lidar com esta crise, portanto, saúde pública, no contexto da Covid-19, agora focando o cenário em que vivemos. Eu, antes disso, gostava de dizer que eu recebi algumas mensagens a dizer que o Rui Rio parecia que estava a ajudar o PS nesta questão de criticar as pessoas por falta de ética e de patriotismo, se fossem criticar o PS e a atuação do governo nesta medida. Eu, na minha opinião, há sempre espaço para melhorar e, portanto, crítica construtiva, haverá sempre espaço para isso, independentemente de estamos a fazer um bom trabalho ou não. E parece-me que o Rui Rio não está a ajudar o PS, está-lhes a dar uma borda, mas que está a ajudar, sobretudo, o meu partido, o Partido Chega, porque se alguém que se considerar de direita em Portugal, neste momento, perceber que não gosta do PS, não gosta como tem sido governado o país, não apenas na quarentena, mas, se quisermos, na maior parte destas décadas, desde o 25 de Abril, obviamente só tem um partido neste momento que efetivamente faz frente ao PS, que é o Chega. Dito isto, eu penso que é importante nós olharmos para a atuação do governo no contexto da Europa. Parece-me evidente que nós perdemos muito tempo, e lá está, voltamos à questão dos maniqueísmos e das adjetivações pueris, que é, andámos algumas semanas a perder algumas semanas porque diziam não é possível fechar fronteiras. Olhem o turismo, não sejam racistas, não sejam xenófobos. Ora, volvidas várias semanas, tiveram de fazer algo ainda mais dramático, e já com o vírus cá dentro, portanto, a custo. Eu costumo dizer que na prática muitas vezes parece que no altar da globalização vamos sacrificar não só uma sustentabilidade económica e demográfica, mas também, neste caso, vidas humanas, ou seja, centenas de milhares, se não milhões de europeus vão sofrer com esta questão. Portanto, precisamente pela ausência de capacidade e de maturidade dos líderes ocidentais em olharem e perceberem que se a China estava a ter medidas draconianas naquela província, um cenário de facto distópico, seria importante nós termos tido esta capacidade de antecipação. Não é dizer que isto é uma situação fácil, de facto não é, mas custa-me a crer que existem livros publicados e especialistas em pandemias que já publicam há vários anos a possibilidade, obviamente, isto acontecer. Nós tivemos a peste bubónica nos tempos medievais, que foi bem pior do que esta, como é óbvio, com outros meios. Portanto, isto não é a primeira vez que isto acontece, e com tantos observatórios, com tantos institutos, custa-me a crer que não houvesse alguém que já tivesse um plano de contingência. Portanto, eu penso que esta, além destas críticas que eu faço, não só ao PS, porque está englobado aqui num sistema que também é ocidental e europeu, e lá está, é preciso pensar macro estes problemas, não podemos reduzir isto ao António Costa.
efetivamente é importante nós também percebermos que o Covid é uma oportunidade para nós aprendermos. Eu, como gosto de matemática, eu pela primeira vez, e estou contente com o fazermos, estamos a falar do efeito exponencial. Portanto, o efeito matemático exponencial podemos aplicar para a questão demográfica, podemos aplicar para a questão dos juros compostos que nós temos nas nossas dívidas públicas. Portanto, isto acaba por, quando nós somos expostos, é como irmos ao ginásio, somos expostos às nossas fraquezas e por nos colocarmos, no fundo, por aceitarmos esse desafio, que tornamos-nos mais fortes. Portanto, microagressões acabam por nos tornar mais fortes no longo prazo, se tivermos um plano adequado. Portanto, a questão da exponencial, a questão da nossa demasiada dependência do supply chain da China, portanto, todas estas questões colocam a nu algumas fragilidades que nós temos neste sistema redutor político nas democracias ocidentais. E, Carlos, por causa da democracia, porque há pouco referias os nossos avós, se fala em liberdade, está quase aí o 25 de Abril. Qual é a tua posição? Eu guardo a minha em relação à celebração em aglomerados. Portanto, o cenário que nós temos vindo a conhecer, ou como estamos informados minimamente, por parte de algumas posições no nosso Parlamento. Sobre o 25 de Abril, antes de mais dizer que é importante que as pessoas que também defendem o 25 de Abril, normalmente estão um pouco mais à esquerda, é importante que eles percebam que o 25 de Abril também foi feito para nós. Ou seja, o 25 de Abril foi feito para nós debatermos opiniões contrárias, mesmo que eles não concordem connosco, e eles deviam estar a lutar para nós termos o direito também de ter uma voz e não aquilo que já vi que tentaram fazer com o nosso líder André Ventura desde o início, que é tentar sonegar, e no fundo ele também tem, obviamente, ali uma legitimidade popular muito forte e cada vez maior, graças a Deus. Portanto, é preciso fazer essa nota sobre o 25 de Abril. Aquilo que eu não aprecio da forma como está a ser no fundo, trabalhada esta questão, foi a dualidade de critérios que eles criaram, com a questão da Páscoa, por exemplo. Obviamente, Portugal tem uma tradição fortíssima católica, não é? E houve aqui uma adesão popular e um respeito popular muito forte na maior parte do país, claramente. Sacrifício, pessoas que ficaram no estrangeiro e não voltaram para passar este tempo importante com as suas famílias. E depois há esta dualidade de critérios, ou seja, na questão das celebrações religiosas, temos que ser, até foram os 3 dias mais draconianos, mais agressivos em termos de medidas e de implementação e de policiamento, e agora que chega ao 25 de Abril, por alguma razão, há este relaxamento, no fundo, e depois o nosso Presidente da República diz que não podemos morrer na praia, mas por outro lado vem o nosso querido Presidente da Assembleia da República dizer que há pessoas que querem celebrar, portanto vamos para as ruas, não há problema nenhum. Isto efetivamente cria-se aqui uma dualidade de critérios que nós estamos habituados, infelizmente, porque aquilo que nós temos claramente no sistema não é coerência de qualquer tipo. É verdade, eu disse que guardava para mim a minha, portanto, opinião, mas eu partilho exatamente o mesmo e não querendo também, lá está, criticar nenhuma das autoridades políticas, acho completamente surreal a celebração da liberdade, que estamos a celebrá-la precisamente por estarmos isolados e tendo havido a operação, como bem dizes, e para quem está a aderir agora, o que estávamos a referir, aliás, o Carlos, líder da Lista Futuro, relacionada, portanto, com o Partido Chega, estava a referir a dualidade existente, ou já que está a existir, entre a Operação Páscoa, em que fomos obrigados, aliás, eu própria não pude estar com a minha família, sou do Norte, tenho de estar em Lisboa, e, no entanto, agora o 25 de Abril a aproximar-se e defende-se que as pessoas possam, entretanto, nos aglomerados um pouco contingentes, também já li isto a algures, celebrar de uma forma um pouco mais livre. Isto realmente não tem lógica, porque o 25 de Abril é em Abril, isto aqui falando de forma mais genérica. Eu gostava de te perguntar, precisamente também na senda das questões e do que tu vais referindo, há algumas questões que são mais genéricas e tu já foste respondendo. Eu vou colocar a questão tal e qual, por exemplo, a medida dos censos raciais. O que tu tens a dizer sobre isto? Quem coloca questões desta forma, como é que nós poderíamos responder? Eu acho que é uma questão de transparência, ou seja, eu vivi nos Estados Unidos, já vivi em 8 países diferentes, incluindo o nosso, que é o meu preferido, obviamente, mas eu vivi nos Estados Unidos e isto não é um tema que oferece qualquer dúvida, ou seja, nós fazemos censos de todo o tipo e, portanto, é uma questão também de nós fazermos o acompanhamento daquilo que é a evolução demográfica no país. Parece-me evidente que isto é uma questão de tempo e, portanto, à medida que também relaxamos na questão
da imigração, nós devemos ter noção de qual é que é o impacto que isto tem no futuro demográfico, inclusivamente para perceber, por exemplo, vivi em Londres e efetivamente nos últimos 50 anos houve digamos, um rompimento imenso naquilo que foram os séculos anteriores. Portanto, isto depois tem impacto no futuro e, portanto, é importante nós percebermos que tipo de influência é que isto está a ter. Parece-me que confundimos muitas vezes as questões das discriminações, e ninguém é a favor das discriminações, nem persecuções, obviamente, mas parece-me óbvio que quando nós temos uma política de imigração como nós temos, nós vamos ter impactos demográficos. E é uma questão de transparência nós dizermos aos nossos nativos e às pessoas que estão cá o que é que está a acontecer e que tipo de disposição matemática é que podemos fazer e conclusões matemáticas podemos tirar quando fazemos projeções para o futuro. Muito bem. Eu também concordo, no entanto, há sempre aqui uma problematização à volta e às vezes as pessoas exacerbam quando o Chega, portanto, e quem esteja ligado ao Chega, mesmo do militante, portanto, à figura que está mais à frente, quando se fala de censos raciais ou quando se fala, lá está, da questão mais da defesa, a questão patriótica, e depois as pessoas levam algumas para a xenofobia, para a discriminação, e é preciso ter em conta que o Chega, atenção, eu nem sou militante, já falei disso noutras entrevistas, não sou militante do Partido Chega, concordo com todo o racional e todo o vosso racional, mas as pessoas têm realmente de perceber que o facto de por vezes não concordarem não significa que tenham de distorcer, lá está mais uma vez a linguística das coisas, ninguém está a apoiar discriminação nem coisa parecida, isto no contexto Chega. E isto dando esta à Chega, então, também se perguntava sobre o panorama, esta questão é mais genérica, o panorama geopolítico europeu. A tua opinião, e ainda por cima, tendo em conta a tua formação, acho que podes dar-nos aqui uma opinião um bocadinho assim mais resumida, que está para um debate enorme, não é? Estarmos nós próprios a fazer um programa só sobre esta questão. Panorama geopolítico europeu. Eu costumo dizer que eu sou um português orgulhoso, mas também me sinto um bom europeu, ou seja, quando eu vou a Roma e vejo o Coliseu e vejo as ruínas romanas, eu sinto que há ali eu pertenço àquela história, eu revejo-me naquela história, nós somos, no fundo, nós éramos europeus antes de sermos portugueses e, portanto, é importante perceber também que a Europa existe independentemente da União Europeia. Dito isto, a União Europeia conseguiu nos últimos 70 anos aquilo a que se propôs, que era o principal objetivo, que era evitar guerras entre os Estados-membros. Há muita gente que fala depois na Jugoslávia, mas efetivamente não eram os Estados-membros da União Europeia. Portanto, a partir do momento em que houve adesões, não houve nenhuma guerra entre Estados-membros. Portanto, é preciso perceber que houve aqui, e a nossa geração, obviamente, temos os Erasmus e há factos de experiências espetaculares e até casais que se formam e, portanto, acho que toda a experiência é fantástica, mas na realidade dos nossos bisavós e avós não foi bem assim, ou nem sempre foi assim. Portanto, é preciso perceber qual é que é a origem e qual é que é a causa de criação da União Europeia. Parece-me importante também perceber que Portugal não tem escala suficiente para fazer qualquer tipo de liderança geopolítica, até na questão da lusofonia, pela dimensão demográfica dos outros países, nós seremos, na melhor das hipóteses, um intermediário, ou seja, precisamente para com outras potências económicas da Europa. Portanto, é muito importante para mim, não só Portugal, como a Alemanha, como a França, Estados um pouco mais fortes do que o nosso, percebermos que nós, se não nos unirmos, vamos ser apenas peões geopolíticos da América e da China. E não deixa de ser curioso que é precisamente o Bloco Leste que costuma ser mais eurocêntrico. Não só porque são net benefiters em termos financeiros da União Europeia, como também conhecem uma realidade de décadas de terem a Rússia, efetivamente uma potência maior económica, militar e demograficamente, bem perto deles e, portanto, percebem a subversão que aquilo pode causar. Portanto, era importante nós percebermos que a União Europeia traz muitas coisas positivas, há muito a mudar, mas é o que eu costumo dizer, Portugal também não tem sido governado, na minha opinião, na direção certa e não é por causa disso que vamos arriscar o projeto de Portugal. Vamos continuar e vamos ser construtivos. Devemos fazer exatamente a mesma questão com a União Europeia. Ora, muito bem dito, sim senhora. Eu vou abordar aqui uma questão mais educacional, por acaso não foi colocada, não, foi colocada por uma pessoa, mas não aqui neste âmbito mais de preocupação política, mas enquanto profissional da área, enquanto mãe também, por causa das creches e da possível, portanto, de cair o estado de emergência, nós esperemos que sim, mas pelos bons motivos, no início de maio, mas especificamente sobre a possibilidade das creches abrirem, e não falando de outro tipo de estabelecimento e de sistema, portanto, ou empresa. Qual é a tua opinião? Porque sabemos que há riscos enormes se as creches abrem com
crianças que não conseguem propriamente, não conseguem mesmo com a ajuda de cuidadores, estar num isolamento perfeito e que vá evitar que tenhamos um novo, aliás, tínhamos um surto, nós ainda não tivemos um surto, que não tínhamos. Eu penso que lá está, voltamos àquela questão de era importante nós já termos planos de contingência para este tipo de circunstâncias, porque pareceu-me desde o início que o governo foi um pouco improvisando à medida que as coisas aconteciam. Parece-me óbvio que a partir do momento nós não temos, e lá está, nós não temos superávites quando temos crescimento económico, criamos déficits sucessivos, acumulamos dívida pública sucessiva e depois isto cria aqui situações em que se calhar, se nós tivéssemos outro suporte financeiro, conseguiríamos aguentar mais tempo em casa e, portanto, não teríamos esta pressa de soltar as pessoas na rua. Parece-me que o governo agora está a ficar, e nós vemos isto agora no fluxo de notícias, que deixou de ser tanta doença, mas mais a questão económica. Isto iria acontecer. O problema é que nós, durante vários anos, quando temos crescimento económico global, não fazemos o nosso trabalho de casa e de criar uma poupança. Isto é algo que vem na Bíblia, que vem, é bom senso, ou seja, aliás, a economia até costumava ser oikos, ou seja, a economia da casa, portanto, a gestão da casa. Portanto, há aqui questões básicas de poupança, de investimento, que também deviam ser aplicadas pelo Estado. Obviamente, agora estamos numa situação em que vemos que vamos ter um grande problema económico. Parece-me também evidente, infelizmente, que a partir do momento em que este surto entrou cá, pela natureza da própria doença, e eu não sou especialista claramente, mas parece-me mais ou menos óbvio que este tipo, e se nós vimos o que é que foi a gripe espanhola, houve surtos, obviamente, e houve segundas vindas do próprio vírus, temos o problema potencial da mutação, portanto é uma situação bastante complicada. A única forma de termos lidado com isto de outra forma teria de ser fazer, e é algo muito caro também ao meu programa e à minha lista, que é pensar a longo prazo. Nós não podemos sistematicamente apenas trabalhar sobre as questões em cima do joelho. Quando os problemas aparecem, temos que pensar os problemas e antecipá-lo. Porque não há soluções milagrosas neste momento. Neste momento eu estou muito preocupado com aquilo que vai ser o desemprego jovem. Penso que desde 2016, salvo erro, 20 e tal por cento do emprego global no mundo foi criado pelo turismo. Quando houve o atentado do 11 de setembro, que foi localizado, enfim, teve as suas circunstâncias muito próprias, o tráfico aéreo americano, intra-América, só recuperou 3 anos depois. Portanto, isto pode ter um impacto tremendo no turismo, obviamente, pode demorar muito tempo, e se tanto emprego foi criado nesta questão da restauração, do turismo, que vivem, no fundo, das pessoas viajarem até o nosso país, lá está, temos que pensar neste setor, a dependência que isto também cria, não podemos apenas viver do turismo, especialmente em Lisboa, e além de descaracterização que nós temos, estas debilidades. Portanto, é difícil responder a essa questão em particular sobre as creches, mas lá está, fazendo o meu papel um pouco de pensar o macro, era darmos os 2 passos atrás e pensarmos, ok, se calhar podíamos ter gerido isto de outra forma e se calhar não estávamos nesta situação de aperto, porque o que parece é que o governo agora quer que as crianças possam ir para a creche para as pessoas poderem ir trabalhar, para a economia não ter uma depressão tão grande. A verdade é essa, é simplesmente essa, exato. Falavas da questão do turismo. Outra questão, a tua opinião sobre o controlo dos voos e aqueles voos que estão agora apenas, portanto, à exclusividade de voos autorizados para Portugal e depois a quarentena que está a ser aplicada, ou não às vezes, não é? Como nós sabemos, às pessoas que chegam cá. Qual é a tua opinião sobre estas exclusividadezinhas, digamos assim, sobre os voos autorizados? Eu penso que lá está, é uma questão de falta de organização e falta de preparação. Eu vou dar a exemplo, meu pai está num projeto na Guiné pelo Banco Mundial. Ele veio cá para o meu aniversário, eu fiz aniversário a 7 de março, o meu aniversário, e ele veio cá visitar-me. Parabéns, foi há pouco tempo. Cheguei aos 30, agora só vejo 2 uma vez por década. Faz parte. Mas ele quando saiu de cá não foi testado, quando chegou ao aeroporto na Guiné foi testado. Quando voltou, foi testado lá outra vez e quando chegou cá outra vez, já no final de março, voltou a não ser testado. Portanto, é absolutamente extraordinário como é que há estas dualidades de tratamento, como é que no estrangeiro fazem um tipo e em países com menos abastados e com menos condições para fazer este tipo de controles, conseguem-no fazer de uma forma eficiente e nós estamos aqui com estas questões. Parece, e mesmo a forma como o governo, lá está, eu sou a favor, ao contrário de alguma dita direita, eu sou a favor de um Estado que seja objetivo, ou seja, não tenho problemas nenhuns com isto. Estamos a falar da saúde pública, estamos a falar do bem comum e eu acredito nisto. E nós, pessoas mais jovens, saudáveis, temos já alguma responsabilidade também com as pessoas mais velhas. Portanto, nós temos uma responsabilidade individual para com o coletivo. E parece-me evidente, quando o António Costa fala dos imigrantes, por favor, não venham. Eu penso que se chegarmos ao ponto em que percebemos que matematicamente pode ser perigoso que venham, as pessoas venham, é dizer-lhes, ok, vocês podem vir, mas vão ficar 15 dias numa tenda ao lado do aeroporto.
e, portanto, podem vir, porque são cidadãos de nacionalidade portuguesa, mas estamos a tratar deste assunto. E deixe-me aqui dizer, isto é um pouco como o Carlos Schmitt dizia, ou seja, nós na prática acabamos por ter um Estado trapalhão, que está em tudo. Não há responsabilidade individual de ninguém dentro do Estado, portanto não há responsabilidade absolutamente nenhuma. Isto é algo que nós até dizemos algo muito português, não é? A culpa morre solteira dentro daquilo que é a esfera pública. Mas depois, quando nós precisamos de um Estado lean, um Estado objetivo e incisivo, não o temos, precisamente porque está espalhado por todo o lado. Portanto, era bom fazermos aqui também uma arrumação de ideias e percebermos onde é que o Estado deve intervir, onde é que o Estado tem que intervir, e nós sabemos, o André Ventura, melhor que ninguém e melhor do que eu posso fazer aqui, tem falado da questão da autoridade da polícia e dos professores nas escolas. Podemos falar na justiça, e eu trabalho nos mercados financeiros e posso dizer, nós costumamos dizer, uma pessoa que está certa cedo demais é igual a estar errado, e no caso da justiça é igual, ou seja, se não há uma tomada de decisões corretas atempadamente, não há justiça que possamos alcançar. E, portanto, o Estado, onde devia ser forte e eficiente, não é. Ficamos até confusos da forma como ele atua, mas depois está em todo lado, é omnipresente. Portanto, era importante fazer esta arrumação de ideias. Muito bem, obrigada. Pergunta-se também, várias pessoas vão perguntando sobre a tua personalidade histórica favorita. Houve algumas questões assim nesse sentido, ou personalidades. Sim. Eu internamente diria Dom Dinis, porque eu sou de Leiria, apesar de viver em Lisboa, e que nos possibilitou, infelizmente, o Penal. Plantador de naus a haver. Exatamente, exatamente. Não diria melhor. Internacionalmente, eu gosto muito dos clássicos. Eu acho que a história da Roma Antiga, de Grécia Antiga... Então, olha, temos já aqui um ponto em comum, agora aqui só entre nós. Eu sou doutorada em Psicologia, o pós-doutoramento seja em Educação, mas a minha licenciatura é em Ensino de Português, Latim e Grego. Perfeito. Palavras de Roma, mas os princípios helénicos e tudo mais, e a parte aristotélica percebo aí está aí no teu discurso muito presente, e parabéns por isso. Eu penso que, e concordará comigo, que a história mais interessante, mais profunda, o pensamento filosófico, o nosso direito, inclusive quando tens estudado direito, o direito privado é extraordinário, o que tem em comum com o direito privado romano. E portanto eu diria Júlio César, pelo facto de ter estado tanto tempo em guerra, ao serviço daquilo que era o projeto de império que existia na altura do povo dele, não é? E eu gosto desta componente, obviamente não vamos voltar a isto, espero eu, à necessidade de wage war, de fazer guerras para nos provar, não é? Mas eles tinham um serviço militar obrigatório de 10 anos antes de conseguir almejar qualquer tipo de serviço e cargo público. Isto era uma forma, portanto, a pessoa que arrisca o próprio pescoço durante tanto tempo e está longe dos entes mais queridos durante tanto tempo para conseguir depois ter um cargo político, e ele foi de facto uma personalidade extraordinária. Curiosamente depois acaba com os idos de março, não é? E acaba da forma dramática, mas é uma personalidade extraordinária porque ali vemos um pouco também da história ocidental, ou seja, eu penso que o Ocidente, os europeus, têm uma personalidade extraordinariamente complexa. Sim, os ocidentais têm, eu acho que são, mas isto é a minha opinião, nós temos mais personalidade, nós, os ocidentais, temos de facto mais personalidade, porque temos uma história que nos construiu muito mais cedo e somos, lá está o continente, a Europa é um continente muito antigo, e que por vezes nem sempre nos traz as melhores vantagens. Também, ainda não respondeste sobre a personalidade histórica, que entretanto começámos aqui a falar sobre alguns pontos comuns que tínhamos. Desde já agradeço aos seguidores que vão dizendo que eu deveria ter um canal de YouTube, mas é assim, eu não teria tempo, já algumas pessoas me colocaram isto em privado, porquê, porque não, eu não teria tempo com as várias carreiras para depois ir alimentando, mas quem sabe, de futuro eu o crio. Portanto, isto também por causa desta entrevista e graças a ti, Carlos, neste caso hoje contigo, porque está a ser bastante rico e vamos nos alongar até um pouco mais, se puder ser. Então, a tua personalidade histórica eu preferida? diria Júlio César. É? Então já ficou respondido, pronto, Júlio César, e enquanto, ainda nesta... Eu vou ter que ir aqui, tocando aqui em alguns comentários que apareciam, as pessoas falam muito de Trump. Eu não gosto, eu posso dizer também, não estamos a falar aqui propriamente, olha, não estamos, só o facto de não falarmos aqui em inglês já ajuda, eu vou dizer, eu nunca gostei de Donald Trump, eu até, enquanto comentadora num determinado programa, tracei o perfil e fiz umas comparações na altura, acharam que foi assim um
demasiado, que tinha sido extremamente ido ao limite, mas a verdade é que o senhor passa dos limites, é quase um borderline, não é isso, mas é mais do que isso. Só que gostava de saber a tua opinião, porque muita gente falava de Trump e, claro, sempre a mesma coisa, quando se aborda questões portanto, com o partido Chega, aparece a Palestina pelo meio e depois aparece, já estive na Palestina. As pessoas, se já lá tivessem ido, perceberiam que às vezes deviam falar menos deste caso. Mas a tua opinião sobre Trump, neste caso específico da Covid-19, só por causa das recentes medidas e do apoio à Organização Mundial de Saúde? Eu escrevi um livro sobre Trump, provavelmente é por causa disso, ou seja, foi o primeiro livro publicado em Portugal sobre o Donald Trump, fui eu que escrevi enquanto candidato, e fiz isto quando foi à televisão falar sobre ele. Qual é o título, para quem não sabe? Trump desafiar o status quo. Ok, Trump desafiar o status quo. Exatamente. Ok. E quando foi à televisão, tentaram-me colar um pouco ao trumpismo, e eu disse, não é nada disso, ou seja, eu estou a estudar o fenómeno que ele está a corporizar, ou seja, ele é algo instintivo, ele surge ali, ele não é obviamente um pensador, ele simplesmente está a corporizar algumas das preocupações que os americanos têm. E digo que, enquanto candidato, penso que obrigou-nos a falar de certos tópicos que são importantes, ainda que eu não aprecie o estilo, acho que é evidente, não temos muitas semelhanças a esse nível. E sobre a questão da Covid-19, lá está. Sim. Acabou por ser a mesma questão que eu falo aqui em Portugal e na Europa. Fez um playdown, menosprezou a questão que aí poderia vir, e acho que ele deveria ter tido também. É evidente que a China não foi transparente, é evidente que a Organização Mundial de Saúde tem que rever aquele processo de subscrição daquilo que é dito na China, portanto, nesse ponto de vista não está totalmente errado, mas também não pode dizer simplesmente que houve a culpa da falta de transparência, na medida em que isto via-se que poderia ser problemático, porque na própria China não faria sentido a China estar a fazer o controle que estava a fazer daquela província se só tivesse 3.000 mortes há não sei quantos meses. Portanto, temos que ter sentido crítico, autocrítico também, não pode ser só culpa dos outros. Apesar de algumas das críticas serem válidas, também temos que ser autocríticos nesta medida. E diz-me uma coisa, afinal, o que é que tu achas de Trump enquanto líder, não enquanto pessoa, e a personagem que, na verdade, ele sabe que ele incorpora uma personagem também. Quando digo personagem, nós na nossa oratória temos formas, não é? Somos personagem também. Aliás, eu vou aproveitar para dizer, quando digo personagem, não é estarmos a falsear. A questão do André Ventura, Carlos, permite-me ter esta pausa. Eu conheci o André em contexto profissional, na universidade onde dávamos aulas, numa das universidades, até há pouquíssimo tempo, eu continuo, mas como sabemos, ele teve que se dedicar exclusivamente às funções atuais que conhecemos, só que muitas das críticas é que o André ensaia os seus discursos, ou que alguém os prepara para ele. Não, o André eu já conheço bem antes dele se ter tornado, portanto, uma figura política, e tal e qual como nós o vemos a falar, é como ele é atrás, digamos assim. É como ele é num corredor e fala com qualquer pessoa. É assim, ele não precisa de qualquer ajuda nesse sentido, nem para a oratória, nem sequer para a opinião. Não estou aqui a defender em questão partidária, mas porque já houve muitas pessoas a dizer isso, e não, eu sei que ele fala assim, atrás à frente é igual, talvez por isso muitas vezes a voz dele seja confundida com outro tipo e com discriminação. Mas eu queria saber já agora qual é a tua opinião, já que eu falei tão mal de Donald Trump. Não, as pessoas que me conhecem e tenho feito comentários sobre ele, enquanto candidato eu penso que foi um fenómeno muito importante para podermos estudar, até porque ele antecipa algumas das coisas que nós temos visto também na Europa a nível do discurso. Não gosto da pobreza de vocabulário, não gosto da forma, muitas vezes, algo, digamos, enfim... E ele é misógino. E é self-centered, ou seja, eu acho que um líder deve liderar, por exemplo, e não tem que dizer que é isto e aquilo, ou seja, é o meu estilo, ou seja, pronto. Agora, efetivamente, ele teve resultados enquanto empresário, e eu até sou uma pessoa que normalmente tendo a dar maior relevância aos resultados e à matéria do que à forma. Mas a forma existe e é importante também, portanto, nesse ponto em particular eu sou muito crítico. Como presidente eu não tenho sido fã, acho que não consigo implementar, como também o Obama não implementou as mudanças que queria. Isto é algo transversal porque há os checks and balances, portanto não podemos fazer tudo o que queremos quando chegamos a uma posição de poder, para o bem e para o mal.
Agora, é a mesma questão económica, não queria entrar na questão, porque aí então perdemos aqui um pouco nas questões mais técnicas, mesmo a questão, a pressão que ele tem feito para baixar as taxas de juros na América parece-me errado, porque teve um crescimento económico muito grande e tinha, lá está, gabava-se que havia um crescimento do Nasdaq de 73% desde que ele entrou no Office. Para mim, um presidente não tem que garantir isto. Até porque a economia real não tem acompanhado o crescimento dos mercados. Isto, para mim, os mercados e a economia devem andar. Eu normalmente digo, a economia é o dono e os mercados financeiros são o cão. Ou seja, ele pode passear ali, mas tem que andar mais ou menos à volta do dono. E que certamente a função do Presidente da América não é tornar as pessoas ricas, com mais investimentos, mais ricas ainda. Deve ser visto na sociedade holisticamente. Exato, então olha, vais ao encontro, independentemente da tua restante opinião sobre o presidente norte-americano, vais ao encontro de uma das avaliações que eu fiz ainda na área da psicologia, que tem a ver com o excessivo narcisismo e que chega, ele tem uma personalidade histriónica, aliás, também, porque tem, seja pelo mal ou pelo bem da coisa que faça, tem. E daí que muitas vezes, quando também abordamos aqui, pelos vistos, também a questão de Trump, claro que aparece Israel-Palestina, de novo esta guerra, e nós já sabemos porquê, mas não vamos por aí. Esta questão talvez seja muito genérica, as pessoas têm estado aqui a perguntar como é que podem aderir portanto, à lista futuro, mas também tem sido respondido, mas já agora, para quem, aliás, antes de mais, este direto vai ficar 24 horas, como é normal, aqui no Instagram, também porque estamos em contexto de isolamento, temos que estar assim nestes modos contingentes, mas depois eu gravarei e poderá ser disponibilizado tanto pelo líder, portanto Carlos Martins, como pela lista, na página da lista Futuro. Eu queria realmente que tu indicasses às pessoas neste momento da entrevista como podem aderir à lista, então, os nossos jovens. Nós temos as nossas redes sociais, portanto a lista Futuro Juventude Chega ou Juventude Chega lista Futuro consoante Facebook ou Instagram. Portanto, podem aderir, a forma como nós temos feito um pouco a triagem tem sido fazer algumas questões, tentar perceber a motivação. Nós queremos jovens com qualidade, queremos jovens com sentido de missão, precisamente aquilo que dizias do André Ventura, eu penso que é evidente, quem está ao pé dele sente que ele está numa missão. Eu revejo nessa postura. Penso que há muitas pessoas, e nós precisamos mais pessoas na política que não dependem da política. Nós temos tido um problema no regime, na minha opinião, de demasiadas pessoas vão para a política porque não têm outra escolha. Nós precisamos de pessoas de qualidade, que têm precisamente a vida arrumada no setor privado e vêm com sentido de serviço. E o André, claramente, nós olhamos nos olhos dele e nós sabemos que ele está numa missão. E, portanto, é esse o tipo de pessoas que nós queremos. Portanto, é falarem connosco nas nossas páginas. Nós temos todo o gosto em envolvê-los a partir daí no processo de recrutamento. Ora, muito bem, e obrigada também pelo que realmente referias sobre o André, mesmo isso é como está numa missão, é verdade. Outras questões que eu poderia aqui colocar, e eu peço aos seguidores que peço duas coisas. Uma é, desculpa, porque por vezes eu não consigo ver, com tantos comentários, eu não consigo ver algumas das questões. Por outro lado, quem tiver questões pode começar a colocá-las agora e não propriamente estar a comparar agora o Bolsonaro com o Trump, Bolsonaro, ou dizer que vou considerar nada coisa. Não façam conversa entre vocês, estamos numa entrevista, portanto, se tem alguma questão, coloquem diretamente, porque dentro de momentos encerrará a entrevista e têm agora e depois, como informava Carlos Martins, sobre a forma como podem aderir à juventude, portanto, à lista Futuro, a juventude do Partido Chega. Eu gostava que alguém colocava uma questão muito interessante. Eu, como sou mulher, já agora, sobre a palavra mulher, alguém dizia, mas o Trump gosta muito de mulheres, já teve várias. Eu não estava a pôr em questão que o senhor Donald Trump, ainda por cima nós sabendo a reputação que o precede, gosta de mulheres. O problema é esse mesmo até. Ele gosta tanto de mulheres que se calhar de uma forma promíscua, isto aqui já é a minha opinião pessoal, o torna misógino. Misógino significa que ele aborda no vocabulário dele acerca das mulheres, nem sempre é correto e trata-as de forma, ou tratou-as em alguns momentos mais na campanha, de forma como um objeto. É isso a misoginia. Pronto. Só para clarificarmos aqui esta questão. A tal outra questão, portanto, de seguidores bastante interessante, e sendo eu mulher, lá está, que medidas
é que a nossa juventude pode, sobretudo para as gerações mais jovens, como é que o governo poderia gerir? Não sei como é que vais poder responder a esta questão, mas para que os jovens constituam família mais cedo, também as mulheres possam entrar no o que eu chamo na carreira casamento, porque isso é mais uma carreira, tudo começa mais cedo, o que é que tem que mudar assim de base em termos fundamentais no atual governo e panorama? Isto para mim é talvez a questão mais importante, porque no programa o primeiro ponto, ou pilar sobre o qual tudo depois é construído, é a família. E para mim é importante, sejam homens ou mulheres, terem capacidade para constituir família numa idade adulta. E eu penso que cada vez mais temos um problema do envelhecimento da população, mas também temos o fenómeno complicado precisamente pela questão da carreira, do pai-avô, da mãe-avó. Eu acho que seria importante, obviamente, que todas as pessoas vão ter liberdade na sua esfera pessoal de ter filhos mais tarde, mas seria importante, e parece-me que o que acontece com muitos jovens, é que não conseguem ser pais ou mães porque não têm ou não têm uma estrutura de carreira que lhes permita financeiramente dar as melhores condições aos seus filhos, lá está pelas questões da inflação do imobiliário e, portanto, da perpetuação da precariedade. Portanto, era muito importante que nós tivéssemos uma política de natalidade que nós não temos, portanto, que houvesse apoios efetivos, que houvesse uma estrutura, e não só que nós falássemos com as pessoas e tentássemos que a educação se adequasse um pouco mais aos ciclos biológicos das pessoas. Obviamente que isto, lá está, mais uma vez, exige um debate de fundo, exige falarmos de dimensões biológicas, olhar para a economia como ela está feita hoje em dia, porque lá está, à medida que nós nos tornamos especialistas, há menos capacidade de sairmos daquela área. Se há menos capacidade de sair daquela área, nós temos que nos tornar os melhores especialistas, e obviamente isto cria uma competição imensa. Quando não tens um crescimento real ao longo do tempo, acabas por ter dificuldade em conseguir subir na carreira, e acho que isto vê-se, ou seja, a nossa geração tem mais dificuldade em subir na carreira, e se calhar do que os nossos pais. Portanto, vai sendo preenchida à medida que temos uma pirâmide demográfica invertida, isto vai ter consequências na dinâmica da sociedade. Eu tenho aqui no programa, também falo muito da questão económica, e nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o motor da economia foram os baby boomers, e eles têm começado a reformar-se, e nós já tivemos um pouco isto no Japão e na Europa. E isto vai criar outra vez um slowdown da economia americana, que é o motor, no fundo, da economia ocidental, e é preciso pensar precisamente como é que podemos estruturar a demografia de outra forma, e a economia, porque se continuarmos com o mesmo paradigma, com a demografia que nós temos, não vamos conseguir sustentar a economia que nós temos. Ou seja, estarmos à espera de conseguir as mesmas consequências, as mesmas benesses da economia que tínhamos antes, com uma demografia radicalmente diferente, não temos taxas de natalidade, não falarmos desta necessidade de pensar também. E há aqui um ponto muito importante. Eu não sou religioso, mas eu sou uma pessoa muito orientada para a família. O meu maior sonho é ter muitos filhos, é até constituir família, pessoalmente. Portanto, a minha missão que eu estou aqui a ter não é para mim. Lá está, não preciso da política, bem pelo contrário, felizmente. Mas eu sinto missão e sinto uma necessidade de eu mexer, porque sinto que tenho ideias e pessoas com muita qualidade ao meu lado para melhorar o país, precisamente para os meus filhos, para as pessoas que ainda não nasceram, portanto, para os futuros portugueses. E nós estamos aqui, não é só para nós estamos aqui para construir algo melhor para as pessoas que hão de vir. Esta para mim é a forma saudável de pensar nas coisas. Ora bem, muito bem. Sobre a parte religiosa, havia, por acaso, uma questão, mas eu não a tinha incluído, que tinha a ver com a posição. Não tinha incluído porque acho que não se deve colocar se há posições religiosas dentro da lista. E, claro, eu não vou responder, respondo. Não, nós temos evidentemente pessoas que são crentes, pessoas que têm a sua religião, e eu respeito. Sim, mas não há favoritismos, a questão é essa, nem pode haver. Não pode haver. Não de todo. Não, havia mais do que uma questão sobre isso, por isso é que não tinha colocado aqui, mas de qualquer modo, agora que tocaste, disseste que não és religioso, mas que queres ter uma família numerosa, foi o que me pareceu. Sobre o contexto óbvio das prisões, dos reclusos e da sua libertação, a vertente administrativa dessa libertação, provisória, o que seja, a tua opinião portanto, para os nossos seguidores, porque também já apareceram aqui algumas questões e eu já lá ia, mas queria deixar mais para o final. Sabes que tem sido sempre a questão mais conturbada, sobretudo relacionada com André Ventura, além da outra grande questão que também já apareceu por aqui, xenofobia. Não há xenofobia nem coisa parecida quando se fala de pessoas que vivem das subvenções do Estado, e que nós sabemos que sim, e que não tem a ver com uma questão étnica, tem a ver com as opções do Estado.
Sem dúvida. Eu penso que eu acho que o André neste ponto tem sido irrepreensível também, ou seja, tem falado destas questões. Não podemos ter uma medida para a população em geral e queremos uma quarentena rigorosa e depois ao mesmo tempo fazemos o que temos feito, especialmente para certos tipos de crimes, e sabemos que não vamos ter capacidade de monitorização dessas mesmas pessoas e elas estão de facto a cumprir uma pena. Obviamente não queremos deixá-las numa situação de debilidade de saúde, mas parece-me que era mais provável até conseguirmos controlar a situação de saúde dos prisioneiros dentro das prisões, evitando as visitas. E reparem, como a Sandra bem dizia e como eu próprio também estou, ou seja, há pessoas que eu gostava de ver e que não posso neste momento. E portanto os reclusos nós percebemos que gostavam de ser visitados pelas suas famílias, mas como qualquer pessoa que está cá fora também, nós temos que esperar e, portanto, isto parece-me de um elementar bom senso. Não se trata de não respeitar os direitos humanos, bem pelo contrário, trata-se até de proteger os prisioneiros, de proteger a população em geral, porque existem penas e devem ser cumpridas e há uma forma de controle que claramente não exige esta desproporcionalidade, simplesmente deixar as pessoas sair a meio da pena. Ora, então a tua posição está aqui apresentada, depois quem quiser rever a entrevista, mais uma vez alerto a esta altura que estará 24 horas em direto. E agora vou dar espaço para que, eu não tinha muito mais questões, mas para não especificar tanto ou também não serem, tem alguns que são muito genéricas e foste respondendo ao longo da entrevista, há alguns esclarecimentos que queiras deixar, que aches, portanto consideres que ainda não estão bem percebidos no que diz respeito à ideologia, porque é uma ideologia, e lá está, não é no sentido negativo portanto, da vossa lista e do Partido Chega. Eu penso que era importante as pessoas olharem para a juventude, no caso do nosso projeto, como algo que lhes vai permitir pensar fora da caixa. Ou seja, isto ao contrário do que se costuma dizer, isto vai-lhes dar algum suporte para depois conseguirem decidir. Eu não sou uma pessoa, ainda ontem tive também uma entrevista a falar sobre o individualismo e sobre o libertarianismo, e eu tenho dificuldade em fazer aqui as distinções em termos axiológicos, porque quando deixamos aos indivíduos a escolha e no fundo não representar um bem comum ou considerar que ele não existe ou o Estado não tem um papel nessa questão de moral, eu acho que era importante nós percebermos que existe a esfera do indivíduo e existe o papel do Estado. Nós aqui na juventude temos tido uma postura de pensar e de estudar os filósofos políticos, não só anglo-saxónicos como também continentais. Portanto, pensar também em termos daquilo que são, obviamente, as grandes referências filosóficas do mundo clássico, e isto vai nos dar, obviamente, uma capacidade interna, muito mais, e na prática isto acho que é o melhor resumo que eu posso dar. Venham falar connosco, nós vamos discutir os temas e vão perceber que nós temos um fundo ideológico muito forte, mas que vai ser arrimado precisamente num conhecimento histórico, num conhecimento de filosofia política e também sempre no uso das estatísticas e dos dados para suportar a dita teoria e vice-versa. Olha, por fim, Carlos, e antes de te agradecer, mas já estando a gratidão aqui subjacente, eu não te agradeci logo no início, mas estou muito grata porque realmente, aliás, sou-te sincera, eu realmente não conhecia a lista Futuro e muito menos o teu dom da oratória, desculpem. Mas eu queria saber, que é uma das grandes questões e a mais genérica neste momento, sobre a Covid-19, achas que estamos no sentido de reunir condições suficientes para encerrarmos o estado de emergência, portanto, no início de maio? Eu penso que a única forma de fazer isto racionalmente, e esquecendo da questão da preparação que deveríamos ter tido e que não tivemos, mas eu penso que a melhor forma de fazer isto é fazer, por exemplo, medidas que nós começamos progressivamente a deixar as pessoas entrar na economia, nomeadamente as faixas demográficas menos expostas, ou seja, os mais jovens, que não têm doenças crónicas, portanto não tenham asma, que não tenham, infelizmente, problemas imunológicos, ou seja, essas pessoas começarem a ir para o seu trabalho, terem cuidado, usarem máscara, obviamente a higiene, a distância social preferencial. As pessoas mais velhas, neste momento, eu acho que deveriam ser convidadas a ter um pouco mais de cautela. Por exemplo, eu acho que devíamos ter medidas específicas nos supermercados para horas específicas para pessoas de uma certa idade, em que houvesse uma limpeza antes e depois, precisamente para não estarem em contacto com pessoas que, por serem mais jovens, por terem talvez neste momento um sistema imunitário mais forte, possam estar assintomáticos. Ou seja, isto devia ser feito paulatinamente, progressivamente, e explicando à população que não é uma questão de discriminação, já ouvi falar desta questão da discriminação da idade, é proteger as pessoas, e depois claramente nós estamos aqui a tentar proteger as pessoas mais vulneráveis, não é discriminá-las, bem pelo contrário, é protegê-las.
Oh, Carlos, muito obrigada. O que disseste agora, em menos palavras, é quase ninguém toca neste tipo de especificidades para nós conseguirmos continuar em confinamento, mas em confinamento social, já não, portanto, aqui fechados em casa quem pode, quem não está a trabalhar, obviamente, lá fora e tem de o continuar a fazer. Esta questão dos horários, Carlos falava aqui sobre a questão de uma possibilidade, uma medida a ser preparada, era importante se pensar nisso, como o caso da frequência e atendimento nos supermercados por parte das pessoas que vão ao supermercado, e isto é apenas um exemplo lá está, de especificidades, como dizia, que realmente no governo deveria ter uma maior... está aqui o tempo a dizer que estamos quase a terminar, Carlos. Portanto, o Muito governo obrigado. deveria ter em conta realmente algumas das especificidades que foram aqui referidas. Muito obrigada, só Muito estou aqui a obrigado. acelerar o nosso final porque marcámos golo. De facto, foi um bom jogo. Muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, falando até em termos agora da gíria do futebol, a Uhum. seleção está contigo, que esteja com o partido, chega.